Minha risada incomodava meu pai, e o castigo por sorrir me ensinou a calar para sempre. Lembro-me vividamente daquelas tardes ensolaradas, em que o riso escapava de mim como se tivesse vida própria. Éramos crianças travessas, na velha casa de madeira, com portas rangendo e janelas empoeiradas. A luz dourada do sol se filtrava pelas cortinas, dançando sobre o chão de madeira. Mas tem algo de sombrio naquela alegria. Meu pai, um homem de olhar severo, carregava uma sombra de rigidez que transformava meu sorriso em ofensa. Mal sabia eu que meu riso é o espelho do que ele não podia mostrar. A fragilidade de um homem que achava que a felicidade era uma fraqueza. A cada gargalhada, eu podia ouvir a tensão crescendo no ar, como se o peso do seu desaprovamento pesasse mais que qualquer coisa. Se você não parar de rir, vai pagar caro por isso. Ele ameaçava, e eu me calava, engolindo minhas alegrias, sufocando a leveza que queria ser livre. Um dia, durante uma de nossas brincadeiras, eu ri tanto de uma piada que nem lembrava mais, que acabei em meu quarto, trancada, como se o riso fosse um crime hediondo. Lembro da dor na minha garganta e do nó na minha barriga. Sentava no canto da cama, com os olhos marejados, ouvindo minha irmã, do lado de fora, se divertindo, e a casa cheia de vozes, risos, exceto o meu. Anos depois, voltei àquela casa. O cheiro da madeira antiga misturava-se com o intenso aroma de chuva que caía lá fora. A lembrança daquela infância me consumia, mas haveria um segredo esperando por mim. Assim, fui ao sótão, onde poeira e sombras ocultavam mistérios. E lá estavam elas, cartas amareladas de um passado que nunca conheci. O que mais eu poderia descobrir sobre meu pai? Palavra por palavra, o papel revelou medos, fracassos e uma criança que também se sentia aprisionada. Entrar em seu mundo era como furar um véu de dor. Meu coração acelerava. Naquele momento, percebi que o homem rígido que conheci estava repleto de inseguranças. Ironicamente, a risada que ele condenara parecia ser a única coisa que poderia salvar ambos de um ciclo interminável de silêncio. No auge de minha descoberta, encontrei meu pai, agora um homem envelhecido. Olhei para ele e disse: "Pai, por que você me fez calar?" Ele hesitou, suas mãos tremiam e a chuva caía forte lá fora, como se o céu também quisesse ouvir aqueles segredos. Ele começou a falar e a cada palavra eu me via dividida entre a vontade de abraçá-lo e o medo de reviver tudo o que tinha sofrido. A conversa prometia abrir um abismo profundo entre nós. E no fundo da conversa, a pergunta ecoava em mim: será que a risada poderia voltar a ser um símbolo de conexão? Ou seria apenas mais um eco de dor? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eu olhei para ele, esperando que alguma verdade saísse de suas palavras, mas de repente, a porta da sala se abriu com um estrondo. Foi como se o tempo parasse. Era minha irmã, os olhos arregalados, o rosto pálido. O riso, que sempre fora um tabu, agora parecia tão distante quanto a infância que eu tentava recuperar. "Vocês precisam ver isso", ela disse, entre o medo e
A urgência. Meu coração disparou. O que poderia ser tão importante? O impacto da porta fechada parecia reverberar na casa, enquanto eu e meu pai trocávamos olhares confusos. Ver o quê? Perguntei, minha voz tremendo. A tensão estava alta, o ar pesado como se algo estivesse prestes a acontecer. Minha irmã, ofegante, gesticulou para que a seguíssemos. Fomos para o corredor, meu pai hesitante, as mãos trêmulas sem saber como reagir. Entramos na sala de estar e o que vi ali me paralisou. O chão estava coberto de papéis, cartas e fotografias. Mas não eram apenas recordações, eram evidências. Fotografias de festas, encontros e, no meio delas, uma imagem que fez meu sangue congelar. Era uma foto de minha mãe, mas ao seu lado estava um homem que não. Era meu pai. Isso não pode ser verdade, sussurrei, o nó na minha garganta apertando. Eu olhei para meu pai, buscando alguma explicação. O homem que sempre considerei o pilar da minha vida, agora estava envolvido em um emaranhado de mentiras. Ele não parecia surpreso, parecia envergonhado. Por que você nunca me contou? Minha voz saiu mais alta do que eu esperava, ecoando pelo ar pesado da sala. A chuva lá fora batia nas janelas como um aviso de que a tempestade estava se aproximando. Mas a tempestade já havia chegado à nossa casa. Eu não... Ele hesitou, buscando as palavras. Minha irmã, com lágrimas nos olhos, também olhou para ele, esperando uma verdade que parecia impossível de ser revelada. Vossa mãe, ela era minha vida, mas havia coisas que nunca quis que vocês soubessem. A confusão transformou-se em turbilhão. Agora, tudo fazia sentido. A rigidez, o medo que eu sentia ao rir. O amor dele não era uma coisa pura. Era construído sobre segredos e traições. Você é como ele, pensei, o peso da revelação esmagando-me. O riso que ele tentava silenciar talvez fosse a única coisa que poderia ter quebrado a corrente de dor entre nós. Você me fez calar para esconder os seus erros. O grito saiu como um eco de todas as risadas que nunca tive. Meu pai olhou para mim, seu rosto se contorcendo entre a vergonha e a tristeza. A imagem daquela mulher ao seu lado agora era um fantasma, um símbolo de um amor que sempre me pareceu perfeito, mas que estava repleto de falsidade. Eu não queria que você vivesse essa dor, ele murmurou. Mas a ironia da situação era ainda mais cruel. Ele me prendeu em um silêncio que me impediu de viver. Nesse momento, um trovão rasgou o céu. Um relâmpago iluminou a sala por um segundo, como se quisesse destacar a verdade crua. A eletricidade na atmosfera era palpável. Pode ser que essa tempestade não fosse apenas exterior, mas um reflexo das tensões internas que agora ameaçavam explodir. E se eu não puder perdoar você? E se essa mentira nos afastar para sempre? A pergunta pairou no ar, perigosa e impertinente. Eu queria riso, queria libertação, mas agora eu tinha apenas raiva e uma sensação de traição que parecia inundar tudo. Enquanto o som da chuva preenchia o silêncio, eu sabia que a conversa estava apenas começando. O ciclo de dor poderia ser quebrado, mas a verdade que emergia estava prestes a mudar tudo. Não havia retorno. O que mais aqueles papéis escondiam? E se aquele homem que eu havia idolatrado fosse não apenas um pai, mas também um estranho? Um trovão rasgou o céu, mais uma vez, e o som reverberou pela casa, fazendo o ar em volta parecer ainda mais pesado. A tensão estava em cada canto. Eu olhei fixamente para meu pai, esperando que ele se explicasse. Mas algo nele havia mudado. O rosto que antes testemunhava vergonha parecia agora petrificado. E antes que eu pudesse processar tudo, minha irmã gritou. Olhem! Ela levantou uma das cartas do chão. Era uma carta sem remetente.
Então o mundo ao nosso redor pareceu desmoronar. Isso não é possível, murmurei, enquanto a chuva batia nas janelas num ritmo frenético. O coração batia forte no meu peito e uma sensação de pânico começou a tomar conta de mim. A carta desdobrou-se nas mãos da minha irmã. Ela a leu em voz alta, suas palavras cortando o silêncio com um grito gelado. Pai, você precisa saber a verdade. A criança não é sua, não sou eu. Nunca fui. O nosso segredo sempre esteve à espreita. Alguém descobrirá. O ar ficou tenso. O que estava acontecendo? A revelação da traição de meu pai era um soco no estômago. Mas isso ia além. Ele não era apenas um homem cheio de segredos. Ele era um homem que usava a dor dos outros em seu benefício. Minhas mãos tremeram. Você tem certeza do que leu? Não é possível. Eu olhei para meu pai, buscando uma explicação que nunca viria. E então ele simplesmente cedeu. Ele despencou para o chão, como se todas as forças tivessem deixado seu corpo. Ele não era mais a figura respeitável que eu imaginei por tantos anos. Ele era uma sombra, uma lembrança do que nunca seria. É verdade, não é? Minha voz saiu quase como um sussurro. A resposta estava estampada em seu rosto. Você nunca foi meu pai de verdade. O ar ficou ensopado de lágrimas e confusão. O que essa nova verdade significava para mim? Todas as memórias, todas as risadas, tudo desmoronava diante de mim. Como eu poderia ter amado um homem que não era quem dizia ser? Como eu poderia perdoar? Os segredos são como tempestades, ele murmurou, mas não consegui ouvir tudo. A professora de minha infância sempre dizia que para cada lágrima vertida, outra ficaria guardada. Mas agora a dor era visível. Minha irmã, vazia de palavras, tremia ao meu lado. O barulho da chuva continuava, mas a atmosfera mudou. Estávamos todos presos em um novo ciclo. Um ciclo de desconfiança e dor. O chão sob nós parecia tremer. A casa não era mais a mesma. Cada risada compartilhada, cada lembrança de tardes ensolaradas, agora era uma farsa disfarçada. Eu sentia um nó na garganta apertar, e tudo o que queria fazer era gritar, e então como se a tempestade lá fora quisesse coincidir com a confusão dentro de mim, uma nova voz surgiu da escuridão. Tudo isso foi planejado. Você precisa saber a verdade sobre sua mãe. Nos voltamos e uma figura apareceu na porta, envolta em sombras. Era alguém que eu nunca esperei ver. O impacto da revelação era como um soco no estômago. O que mais estava escondido? O que mais essa pessoa sabia? Quem é você? Minha irmã disparou, quase sem voz. Alguém que tem as respostas que vocês procuram. Estão prestes a descobrir muito mais do que imaginam. A pressão no ar aumentou. Minhas pernas pareciam bandas e a angústia explodiu em meu peito. O que mais poderia ser verdade? O que mais estava prestes a ser revelado sobre meu pai, minha mãe e a vida que eu conhecia? A tempestade rugia, e à medida que a figura segurava a verdade nas mãos, sabíamos que nada seria como antes. As perguntas se acumulavam a cada momento que passava, e o futuro, agora incerto, parecia muito mais assustador do que qualquer riso que eu pudesse recordar. Olhamos para a figura sombria na porta, nosso coração acelerado. Era como se cada raio de luz tivesse sido engolido pelas sombras. O que mais ela sabia? O que mais estava escondido? Quem é você? Minha irmã repetiu, os olhos arregalados de expectativa e um misto de medo. Sou alguém que pode mudar tudo isso. A voz da figura ecoou firme, mas com uma suavidade inquietante. Ela deu um passo à frente, deixando o que há.
luz fraca da sala iluminasse seu rosto. Era uma mulher de traços familiares, mas eu não conseguia colocar o nome. A pressão aumentava, o ar carregado com os sentimentos não ditos e segredos sufocantes. Sou Marisa, uma velha amiga da sua mãe. A menção do nome da nossa mãe fez meu coração parar. Onde está ela? O que você sabe? Minha voz saiu como um sussurro, mas a intensidade da pergunta ressoava no quarto. Ela fez escolhas. É difícil explicar tudo, mas sua mãe não era quem vocês pensavam. Cada palavra dela parecia um soco no estômago. Ela me contou segredos, coisas que afetaram a vida de vocês mais do que imaginam. Meu pai, que até então se mantinha em silêncio, parecia ter sido atingido por uma flecha. Ele olhou para Marisa, os olhos cheios de desespero. A expressão em seu rosto era de um homem que se via diante de um espelho quebrado, refletindo todas as suas mentiras. Segredos? Que segredos? Ele gaguejou, a voz falhando. Marisa respirou fundo e nós seguramos a respiração. A sua mãe estava envolvida em algo maior, algo que começa com a sua origem. Havia um plano, uma expectativa sobre a vida de vocês que nunca foi cumprida. Do que você está falando? O que você sabe sobre mim? Minha mente girava, as peças do quebra-cabeça parecendo dançar em uma nova sinfonia de mistério. Eu não sabia se estava pronta para ouvir. Você não é quem pensa que... Cruzou os braços, como se quisesse se proteger das reações que sabia que viriam. Você é apenas uma parte de algo muito maior. E antes que eu pudesse responder, a casa tremeu. Um trovão ecoou, e então as luzes piscando pareciam querer nos alertar sobre algo iminente. O barulho fora da casa aumentou, o vento uivando como se a tempestade estivesse refletindo a intensidade da situação. Você está falando sério? Eu estava em choque, minha perspectiva de mundo desmoronando. E eu não posso ser diferente. Eu sou a filha do meu pai. Eu sou. Não, você é muito mais do que isso. Ela interrompeu, a voz firme. E se eu te dissesse que você e sua irmã não são apenas filhas de homens, vocês têm uma herança que remonta a gerações e envolve poderes que vocês nunca suspeitaram. A incredulidade tomou conta de mim. Que poder? Que herança? Isso é loucura! A raiva e a confusão tomavam conta. Ao mesmo tempo, havia uma faísca de curiosidade me cutucando. E enquanto eu tentava entender a magnitude do que estava ouvindo, minha irmã, que até então se mantinha em silêncio, olhou para mim com um brilho nos olhos. Ela parecia ter captado algo que eu não havia percebido. Marisa, você está dizendo que somos especiais? A pergunta dela flutuou no ar pesado, uma ponte entre o medo e a possibilidade. Mas antes que Marisa pudesse responder, uma nova explosão de trovão soou, mais perto. Desta vez, uma porta se abriu sozinha na casa, revelando uma figura encapuzada. O ar ficou elétrico, um arrepio na espinha. Vocês não deveriam ter descoberto isso. A voz era tão suave quanto o vento, mas carregava uma intenção devastadora. Quem é você? Eu gritei, mas a figura apenas avançou, e eu senti o chão sob meus pés tremer. É hora de enfrentar a verdade, ela disse. E quando as sombras dançaram ao redor dela, o pânico tomou conta da sala. A história de vocês está prestes a ser reescrita, e a tempestade não está apenas lá fora. Quando a figura avançou, o tempo pareceu congelar. A situação rapidamente escapou do controle. O que mais estava escondido? O que significava tudo isso para nós? Esses segredos poderiam muito bem destruir não apenas o que acreditávamos, mas a própria essência de quem éramos. O impacto da revelação estava prestes a transformar tudo. E ao olhar para o rosto assustado do meu pai, agora não pude deixar de me perguntar: quem realmente éramos? E qual fruto esse sopro do passado nos traria? Olhamos para a figura sombria na porta,
nossos corações acelerados e a adrenalina correndo nas veias. Era como se cada raio de luz tivesse sido engolido pelas sombras. A expectativa crescendo no ar denso tornava impossível ignorar o que ela acabara de dizer. Sou Marisa, uma velha amiga da sua mãe. A menção do nome da nossa mãe fez meu coração parar. Onde está ela? O que você sabe? Minha voz mal era um sussurro, mas a intensidade da pergunta pesava como chumbo. Ela fez escolhas, é difícil explicar tudo. Mas sua mãe não era quem vocês pensavam. Cada palavra sua parecia um soco no estômago. Ela estava envolvida em algo maior, algo que começa com a sua origem. Que origem? Que história? O pânico começava a surgir na minha garganta. As peças do quebra-cabeça estavam tão desordenadas que eu mal conseguia enxergar a imagem completa. Você não é quem pensa que é. Sua voz subia, forte e urgente. E se eu te dissesse que você e sua irmã não são só filhas de homens? Vocês têm uma herança muito mais profunda do que imaginaram. Uma onda de incredulidade me envolveu. Que herança? Isso é loucura! Mas antes que Marisa pudesse explicar, uma porta se abriu com um estrondo. Era a figura encapuzada que parecia ter saído de um filme de terror. Vocês vão parar com isso agora! Ela avançou, seu olhar era como uma tempestade em si mesma, cheia de promessas sombrias. Quem é você? Gritei, mas o medo estava colado à minha voz. É hora de vocês conhecerem a verdade que estão evitando. Uma verdade que pode destruir tudo o que acreditaram. A figura encapuzada levantou uma mão e começou a murmurar palavras que soavam como um feitiço. O ar ao redor começou a ondular, vibrando com uma energia desconhecida. Sentimos a casa tremer. As luzes piscavam, criando sombras delirantes que dançavam nas paredes. Uma onda de calor nos envolveu, enquanto um trovão ecoava lá fora, intensificando a tempestade que agora parecia manifestar a confusão dentro de nós. E então, num movimento rápido, a figura encapuzada lançou um objeto do manto. Um colar reluzente com um símbolo familiar caiu nas minhas mãos. Era o mesmo colar que minha mãe usava nas velhas fotos. A incredulidade me atravessou como um raio. Você não sabe o que esse colar representa. Ele é a chave para o seu verdadeiro eu. A figura revelou o rosto sob o capuz, e aquilo me congelou. Era uma mulher que eu conhecia bem. Era a minha mãe, mas uma versão dela que eu jamais havia visto. Aparência mais jovem, mas olhos que carregavam a mesma dor e o mesmo amor. Mãe? Sim, sou eu, mas não como você me conhece. Sua voz soava familiar, mas cheia de eco. O que você descobriu não é o fim, é só o começo. Há um legado que vocês não podem ignorar. Meu coração disparou. Algo estava tão errado. Você está viva? De certa forma, sim. Ela sorriu, mas o sorriso estava escondendo muitas camadas de dor. E se eu te dissesse que tudo o que você acredita sobre sua vida, sobre seu pai, é uma ilusão? Os meus pensamentos se entrelaçavam, a confusão e o desespero misturando-se numa tempestade de emoções. Eu olhei para meu pai. Ele estava pálido, seus olhos cheios de horror. O homem que me ensinou a calar agora parecia um garoto perdido. Você me fez calar, mas você também é parte dessa mentira. Eu gritei, cheia de raiva. O eco reverberou pela sala. O que você também escondeu, pai? Isso não é só sobre mim. Osnou, sua voz falhando enquanto tentava se manter firme. Mas a verdade estava se desnudando. Isso é sobre o que ela tomou de nós. Tomou de nós? O que ela tomou? A mente girava. Essa revelação mudava tudo. Vocês estão aqui prestes a descobrir algo que pode arruinar quem vocês são. A mulher começou a se desvanecer.
sua imagem se dissolvendo sob a pressão do momento. Mas não se esqueçam, as escolhas têm consequências. Preparem-se, a verdade vai se revelar. E não será bonita. E com um relâmpago que iluminou a sala, ela desapareceu em uma nuvem de fumaça, deixando para trás um vácuo intenso. Algo havia mudado. Mas o quê? Nossa história, que já era complicada, agora... E o silêncio era ensurdecedor. O colar pulsava na minha mão e eu podia sentir que algo estava prestes a desmoronar. Que segredos estavam enterrados nas sombras da nossa família? E o que mais eu poderia aprender sobre mim mesma? As perguntas fervilhavam na minha mente, enquanto o caos se desenrolava em nosso lar. O que estava escondido? O que mais haveria para descobrir? Olhamos para a figura sombria na porta, nossos corações acelerados e a adrenalina correndo nas veias. A expectativa crescendo no ar denso tornava impossível ignorar o que ela acabara de dizer. Sou Marisa, uma velha amiga da sua mãe. A menção do nome da nossa mãe fez meu coração parar. Onde está ela? O que você sabe? Minha voz mal era um sussurro, mas... A intensidade da pergunta pesava como chumbo. Ela fez escolhas. É difícil explicar tudo, mas sua mãe não era quem vocês pensavam. Cada palavra sua parecia um soco no estômago. Ela estava envolvida em algo maior, algo que começa com a sua origem. Que origem? Que história? O pânico começava a surgir na minha garganta. As peças do quebra-cabeça estavam tão desordenadas que eu mal conseguia enxergar a imagem completa. Você não é quem pensa que é. Sua voz subia. Forte e urgente. E se eu te dissesse que você e sua irmã não são só filhas de homens? Vocês têm uma herança muito mais profunda do que imaginaram. Uma onda de incredulidade me envolveu. Que herança? Isso é loucura! Mas antes que Marisa pudesse explicar, uma porta se abriu com um estrondo. Era a figura encapuzada que parecia ter saído de um filme de terror. Vocês vão parar com isso agora. Ela avançou. Seu olhar era como uma tempestade em si mesma, cheia de promessas sombrias. Quem é você? Gritei, mas o medo estava colado à minha voz. É hora de vocês conhecerem a verdade que estão evitando. Uma verdade que pode destruir tudo o que acreditaram. A figura encapuzada levantou uma mão e começou a murmurar palavras que soavam como um feitiço. O ar ao redor começou a ondular, vibrando com uma energia desconhecida. Sentimos a casa tremer. As luzes piscavam, criando sombras delirantes que dançavam nas paredes. Uma onda de calor nos envolveu, enquanto um trovão ecoava lá fora, intensificando a tempestade que agora parecia manifestar a confusão dentro de nós. E então, num movimento rápido, a figura encapuzada lançou um objeto do manto. Um colar, reluzente com um símbolo familiar, caiu nas minhas mãos. Era o mesmo colar que minha mãe usava nas velhas fotos. A incredulidade me atravessou como um raio. Você não sabe o que esse colar representa. Ele é a chave para o seu verdadeiro eu. A figura revelou o rosto sob o capuz, e aquilo me congelou. Era uma mulher que eu conhecia bem. Era minha mãe, mas uma versão dela que eu jamais havia visto. Aparência mais jovem, mas olhos que carregavam a mesma dor e o mesmo amor. Mãe? Sim, sou eu, mas não como você me conhece. Sua voz soava familiar, mas cheia de eco. O que você descobriu não é o fim, é só o começo. Há um legado que vocês não podem ignorar. Meu coração disparou. Algo estava tão errado. Você está viva? De certa forma, sim. Ela sorriu, mas o sorriso estava escondendo muitas camadas de dor. E se eu te dissesse que tudo o que você acredita sobre sua vida, sobre seu pai, é uma ilusão? Os meus pensamentos se entrelaçavam, a confusão e o desespero misturando-se numa tempestade de emoções. Eu olhei para meu pai. Ele estava pálido, seus olhos cheios de horror.
O homem que me ensinou a calar agora parecia um garoto perdido. Você me fez calar, mas você também é parte dessa mentira. Eu guetei cheia de raiva. O eco reverberou pela sala. O que você também escondeu, pai? Isso não é só sobre mim. Ele rosnou, sua voz falhando enquanto tentava se manter firme. Mas a verdade estava se desnudando. Isso é sobre o que ela tomou de nós. Tomou de nós? O que ela tomou? A mente girava. Essa revelação mudava tudo. Vocês estão aqui prestes a descobrir algo que pode arruinar quem vocês são. A mulher começou a se desvanecer, sua imagem se dissolvendo sob a pressão do momento. Mas não se esqueçam, as escolhas têm consequências. Preparem-se, a verdade vai se revelar e não será bonita. E com um relâmpago que iluminou a sala, ela desapareceu em uma nuvem de fumaça, deixando para trás um vácuo intenso. Algo havia mudado, mas o quê? Nossa história. Que já era complicada, agora estava entrelaçada com mistérios ainda mais profundos. Olhei ao redor e o silêncio era ensurdecedor. O colar pulsava na minha mão e eu podia sentir que algo estava prestes a desmoronar. Então, sem aviso, uma nova figura apareceu na porta. Meus olhos se alargaram ao reconhecer aquele rosto. Era João, meu melhor amigo da infância, que eu não via há anos. Mas havia algo diferente nele. A expressão seria e o olhar determinado deixaram claro que ele não estava ali por acaso. Vocês precisam ouvir o que eu tenho a dizer, ele exclamou, a voz firme. A verdade sobre sua mãe, sobre vocês, vai muito além do que imaginam. Vocês têm muito mais a descobrir e sua segurança está em jogo. João, como você? Sabe disso? Perguntei. Ele sempre esteve do nosso lado, mas agora parecia um estranho. Houve um murmurinho entre os presentes. A tensão era palpável. Porque eu sou parte dessa história. Ele avançou e a revelação cortante atingiu como um raio. Eu sou filho dela também. O mundo ao nosso redor ficou em silêncio e a realidade caiu como um tombo. Ele era meu irmão? A confusão se tornou um turbilhão. Aquele garoto que cresceu ao meu lado, que compartilhou risadas e lágrimas, agora era parte de algo muito maior. Como assim, filho dela? A pergunta escapuliu dos meus lábios, quase como um grito. Ela me deixou com um segredo que nem mesmo seu pai sabia. A mãe de vocês não é apenas uma figura do passado. Ela fez escolhas. Escolhas que afetaram todos nós. Aventuras que se entrelaçam em um destino que está prestes a ser revelado. A mente parecia girar. As peças do quebra-cabeça começavam a se unir, mas a dor da revelação era quase insuportável. O que mais eu sabia? Como isso mudaria tudo sempre que acreditamos sobre nós mesmos. Ela não está sozinha na história, e nem eu. Sua vida, a nossa vida, é uma teia de segredos. E a tempestade que apontamos lá fora é só o começo de algo que vai explodir. Ele disse, seus olhos tão intensos que pareciam brilhar. Vocês estão prestes a descobrir o que significa ser parte dessa família. O tempo parou. O que mais estava escondido sob as camadas de mentiras e silêncio? Eu precisava de respostas, mas agora tudo estava em jogo. A verdade estava à porta, pronta para entrar e transformar tudo mais uma vez. E a única coisa que eu sabia era que não poderia voltar atrás. Olhamos para João, confusos e sem saber o que pensar. A revelação dele era um choque incrivelmente forte. Ele era filho da nossa mãe? O que isso significava para nós, para nossas vidas? As palavras dele ressoavam na minha cabeça como um eco, mas não tive tempo para processar tudo. Antes que eu pudesse perguntar mais, a figura encapuzada avançou e a sala pareceu tremer. Vocês não devem escutar isso, ela gritou, e na fração de segundo que se seguiu, uma onda de poder varreu o ambiente. A luz apagou
e a casa mergulhou na escuridão. Sentia meu coração acelerado, pronto para explodir, enquanto tentava manter a calma. O que está acontecendo? Perguntei, a voz saindo como um sussurro nervoso. João olhou em volta, seus olhos brilhando na penumbra, enquanto o ar se tornava pesado. A tensão era palpável. E então aconteceu. Um grito cortante irrompeu pelas sombras, e tudo mudou. Era a voz da minha irmã. Não, ela gritou, horror estampado no rosto. Uma luz ofuscante surgiu, e a figura encapuzada caiu no chão, como se tivesse sido atingida. Eu fiquei paralisada, sem conseguir entender. O que tinha acontecido? Como se respondesse à pergunta no meu pensamento, a figura começou a se desvanecer, revelando uma face familiar. O que estava acontecendo? Mãe! Eu gritei, mas já era tarde demais. O brilho se apagou e o corpo desmoronou, deixando apenas um rastro de fumaça. A cena se desenrolou em câmera lenta. A adrenalina correu pelas minhas veias quando percebi. A cabana, a tempestade lá fora, tudo parecia um pesadelo. O chão abaixo de nós tremia mais agora, como se o próprio mundo estivesse entrando em colapso. Virei para João, que também estava em estado de choque. O que foi isso? Ele parecia tão perdido quanto eu. A angústia tomou conta de mim. Ela estava aqui e agora se foi. Eu não conseguia processar a ideia de perder minha mãe de novo, e agora, de uma forma tão trágica. As palavras de João ecoavam em minha mente. A verdade é que vocês precisam saber, mas eu não queria mais saber. Meu pai, agora só uma sombra de quem era, se encolheu no canto, a culpa estampada no rosto. Eu não sabia, ele murmurou. Eu não sabia que ela voltaria. Mas como ela pôde voltar e se despedaçar assim? Uma raiva cega me tomou. Como você pôde esconder isso de nós, pai? Naquele momento, meu mundo parecia feito de cacos. João parecia perdido em seus próprios pensamentos. O que mais ele sabe? Uma gota de esperança despontou em mim. Ele poderia me ajudar a entender tudo. João, o que mais está escondido? Precisamos saber antes que esta tempestade nos engula. A casa continuava a tremer e eu olhei pela janela. Relâmpagos cortavam o céu e o vento gélido uivava. Nós temos que sair daqui, eu gritei, lembrando-me da sensação de poder que emanava daquela figura. E então, uma nova onda de som, uma batida forte. A porta da frente foi arrombada e um grupo de pessoas entrou. Mas não eram estranhos. Eu conhecia alguns deles, amigos e conhecidos que tinham sempre estado por ali. Vocês não estavam preparados. Precisamos ir agora. Um deles, Lucas, gritou com o olhar frenético. Ela está chegando. Eu senti o sangue congelar. Quem está chegando? Perguntei, mas em resposta... O sol brilhou como um sinal de aviso pela janela. Uma luz intensa iluminou a sala, e a verdade que estava prestes a ser revelada tornou tudo ainda mais confuso, e de repente tudo escureceu de novo. Fechei os olhos, sentindo que a tempestade não era apenas lá fora, mas dentro de nós, pronta para explodir a qualquer momento. O que mais estava por vir? Estamos todos em perigo, pensava. O futuro se revelando incerto e tenebroso, sem respostas, sem soluções, mas cada vez mais próxima da verdade que poderia destruir tudo o que conhecíamos. O silêncio na sala era denso, quase palpável, quando aquela figura sombria se despediu em fumaça. O coração de todos nós ainda pulsava forte, mas agora havia uma nova tensão, uma expectativa aterrorizante no ar. Joana estava visivelmente abalada, o olhar perdido, enquanto a mente girava em busca de respostas. Precisamos sair agora, Lucas gritou de forma urgente, quebrando o momento pesado. Mal terminara de falar e a tempestade lá fora explodiu em sua fúria máxima. Trovões ecoavam.
como se a própria casa estivesse gritando. João olhou para a porta e seu rosto tornou-se uma máscara de pavor. É uma questão de vida ou morte. Ela não vai parar até conseguir o que deseja. Ele segurou minha mão com uma pressão que misturava medo e determinação. Precisamos saber a verdade antes que seja tarde demais. Os ventos uivavam lá fora, como se acertassem as janelas em uma dança frenética. A verdade sobre o quê? Minha voz saiu alta demais, quase um grito, mas as palavras já estavam ditas. Antes que alguém pudesse responder, um barulho forte ecoou da porta dos fundos. Era um estrondo, como se alguém ou algo tivesse batido. A adrenalina me fez avançar, puxando João comigo. A porta se abriu lentamente e uma figura forte se destacou, parecendo cortar a tempestade. Com cada passo, vocês não deveriam estar aqui. O sotaque era familiar. Era a voz de Antônio, o vizinho. Mas havia uma camada de angústia e urgência que eu nunca havia ouvido antes. Com ele, havia algo no olhar, uma certeza de que a jornada estava prestes a ficar mais sombria. A verdade que buscam está mais perto do que imaginam, e ela não poupará ninguém. E então, de repente, as luzes piscavam de novo, a eletricidade na atmosfera aumentou, e no meio da confusão, algo estalou. Era a televisão antiga na sala. Eu a olhei confusa. A tela acendeu com uma imagem de minha mãe. A expressão dela, inexpressiva, mas havia algo em seus olhos que transcendeu a imagem. Vocês precisam entender. A voz na TV era dela, mas distorcida, como se tivesse sido removida de uma gravação antiga. As escolhas que fiz foram para proteger vocês. Não era uma escolha fácil, mas era necessária. As palavras dela ecoavam como um feitiço e eu me sentia presa àquele momento. E então, tudo parou. Um flash iluminou a sala e um sentimento de desespero tomou conta de mim. Eu sabia que a verdade não era apenas sobre o que faço ou quem é ela. Era sobre todos nós. O colar que João segurava começou a vibrar. Uma energia estranha emanando dele. Um redemoinho de luz começou a girar ao nosso redor. As paredes pareciam se fechar e a figura encapuzada que havia desaparecido tinha um propósito ainda mais sombrio. Vocês não podem ignorar a origem do que estão prestes a descobrir, gritou Antônio, tentando interromper a visão alucinatória. Mas enquanto ele falava, outra verdade começou a emergir. Mãe, você é uma, e você é. João interrompeu a fala, sua expressão de horror se intensificando. Ele me olhou com olhos arregalados. Você não é só filha dela. Você é parte de algo muito maior. Minhas pernas tremeram. O que você está dizendo? O que mais você sabe? E no calor daquela revelação, as portas da minha mente se abriram. E naquele momento, tudo se transformou. O giro de luz e sombras girou cada um de nós, revelando os segredos ocultos. A mesma mulher na tela agora parecia um fantasma com o colar em suas mãos. E quando a imagem se desfez, uma nova figura surgiu. Naquele local, a minha mãe, mas não a mesma de sempre. Ela parecia mais jovem, uma estranha força emanava dela. Vocês precisam escolher, disse ela, e seu tom vigoroso fulgurava. Escolher entre a verdade e a segurança de vocês. Naquele instante eu soube que não só a vida dela estava em risco, mas a nossa. Uma corrente sendo cortada, revelando mais do que apenas segredos. E antes que a cena pudesse se desenrolar, houve um grito estridente. E a sala ficou subitamente em silêncio. A luz se apagou e tudo emudecia. O impacto da revelação tomava conta, e eu soube, lá no fundo, que algo horrendo estava prestes a acontecer. O que mais poderia vir à tona? A tempestade rugia na janela, mas dentro de mim, outra. Tempestade se formava. Não podemos voltar, gritei, quando outra figura se destacou nas sombras. Precisamos avançar, mas para onde? A dúvida ecoou, e o futuro, agora,
Era uma incerteza pulsante, pronta para explodir em nossa cara. O silêncio na sala era denso, quase palpável, quando aquela figura sombria se despediu em fumaça. O coração de todos nós ainda pulsava forte, mas agora havia uma nova tensão, uma expectativa aterrorizante no ar. João estava visivelmente abalado. O olhar perdido, enquanto a mente girava em busca de respostas. Precisamos sair agora, Lucas gritou de forma urgente, quebrando o momento pesado. Mal terminara de falar e a tempestade lá fora explodiu em sua fúria máxima. Trovões ecoavam como se a própria casa estivesse gritando. João olhou para a porta e seu rosto tornou-se uma máscara de pavor. É uma questão de vida ou morte. Ela não vai parar até conseguir o que deseja. Ele segurou minha mão, com uma pressão que misturava medo e determinação. Precisamos saber a verdade, antes que seja tarde demais. Os ventos uivavam lá fora, como se acertassem as janelas em uma dança frenética. A verdade sobre o quê? Minha voz saiu alta demais, quase um grito, mas as palavras já estavam ditas. Antes que alguém pudesse responder, um barulho forte ecoou da porta dos fundos. Era um estrondo, como se alguém ou algo tivesse batido. A adrenalina me fez avançar, puxando João comigo. A porta se abriu lentamente e uma figura forte se destacou, parecendo cortar a tempestade com cada passo. Vocês não deveriam estar aqui. O sotaque era familiar. Era a voz de Antônio, o vizinho, mas havia uma camada de angústia e urgência que eu nunca havia ouvido antes. Com ele, havia algo no olhar. Uma certeza de que a jornada estava prestes a ficar mais sombria. A verdade que buscam está mais perto do que imaginam, e ela não poupará ninguém. E então, de repente, as luzes piscavam de novo, a eletricidade na atmosfera aumentou, e no meio da confusão, algo estalou. Era a televisão antiga na sala. Eu a olhei, confusa. A tela acendeu com uma imagem de minha mãe. A expressão dela inexpressiva, mas havia algo em seus olhos que transcendia a imagem. Vocês precisam entender. A voz na TV era dela, mas distorcida, como se tivesse sido removida de uma gravação antiga. As escolhas que fiz foram para proteger vocês. Não era uma escolha fácil, mas era necessária. As palavras dela ecoavam como um feitiço, e eu me sentia presa àquele momento. E então tudo parou. Um flash iluminou a sala, e um sentimento de desespero tomou conta de mim. Eu sabia que a verdade não era apenas sobre o que faço ou quem é ela. Era sobre todos nós. O colar que João segurava começou a vibrar. Uma energia estranha emanando dele. Um redemoinho de luz começou a girar ao nosso redor. As paredes pareciam se fechar, e a figura encapuzada, que havia desaparecido, tinha um propósito ainda mais sombrio. Vocês não podem ignorar a origem do que estão prestes a descobrir, gritou. Antônio tentando interromper o vício alucinatória, mas enquanto ele falava, outra verdade começou a emergir. Mãe, você é uma, e você é. João interrompeu a fala, sua expressão de horror se intensificando. Ele me olhou com olhos arregalados. Você não é só filha bela. Você é parte de algo muito maior. Minhas pernas tremeram. O que você está dizendo? O que mais você sabe? E no calor daquela revelação, as portas da minha mente se abriram. E naquele momento, tudo se transformou. O giro de luz e sombras girou cada um de nós, revelando segredos ocultos. A mesma mulher na tela, agora, parecia um fantasma com o colar em suas mãos. E quando a imagem se desfez, uma nova figura surgiu naquele local, a minha mãe. Mas não a mesma de sempre. Ela parecia mais jovem, uma estranha força emanava dela. Vocês precisam escolher, disse ela, e seu tom vigoroso fulgurava. Escolher entre a verdade e a segurança de vocês. Naquele instante,
Eu soube que não só a vida dela estava em risco, mas a nossa. Uma corrente sendo cortada, revelando mais do que apenas segredos. E antes que a cena pudesse se desenrolar, houve um grito estridente e a sala ficou subitamente em silêncio. A luz se apagou e tudo emudecia. O impacto da revelação tomava conta e eu soube, lá no fundo, que algo horrendo estava prestes a acontecer. Quando a escuridão começou a se dissipar, ouvi passos. Passos confiantes e decididos que pulsavam na sala. E então, uma nova figura entrou, segurando uma espada longa e reluzente. O rosto era familiar, e eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Era Clara, minha irmã que havia desaparecido anos atrás. Chegou a hora de retomar o que é nosso, disse ela, desafiante. O espanto tomou conta de todos. E vocês não podem ficar aqui. O que está em jogo é muito mais do que uma vida. É sobre todo o nosso legado. A tempestade agora fazia sentido. Era como se tivéssemos mergulhado em uma trama que não era apenas nossa, mas de gerações. O olhar de Clara era intenso e determinado, e a revelação me esmagou. Clara, você está viva? Ela piscou e a ferocidade em seus olhos fez meu coração acelerar. Viva, sim, mas o que vocês não sabem é que eu fui enviada. Fui preparada para esse momento, e se não agirmos agora, perderemos tudo. A sala parecia oscilar. O tempo vacilava. Preparada para quê? Perguntei, confusa e assustada. Mas Clara apenas sorriu, e aquela expressão, mista de amor e determinação, me deixou com um nó na garganta. Não temos tempo. Precisamos agir agora, antes que seja tarde demais. E então, antes que eu pudesse absorver toda a confusão e surpresa, ela ergueu a espada, que brilhava como uma lâmina de destino. O ar começou a vibrar novamente, e tudo que havíamos acreditado, tudo que pensávamos saber, parecia estar desmoronando. O que mais estava escondido? O que mais ela e minha mãe tinham preparado? A tempestade lá fora rugia, refletindo o caos que agora dominava. Nossos corações é um momento de decisão, uma escolha entre enfrentar a verdade ou correr para longe dela. E enquanto olhávamos para Clara com expectativa e terror, sabíamos que o futuro que nos aguardava seria muito mais sombrio e complicado do que qualquer um poderia imaginar. Clara segurou a espada com firmeza, seu olhar fixo em nós, enquanto a tempestade rugia lá fora. Precisamos agir, sua voz ecoou. Não podemos deixar que as sombras nos engulam. A verdade está aqui, e é hora de desvendá-la. Todos nós respiramos fundo, um misto de medo e esperança pulsando em nossos corações. O que mais poderia acontecer? O que mais eu não sabia? O colar em minha mão vibrava, e eu olhei para João, que parecia tão perdido quanto eu. Estamos juntos nessa, murmurei, buscando coragem na conexão que partilhávamos. Enquanto a figura encapuzada tentava se erguendo no canto da sala, sua sombra parecia dançar com a tempestade, como se queria se livrar pelas frestas. Mas Clara não hesitou. A verdade não pode ser abafada. Essa é a nossa herança. Ela girou a espada, seu brilho cortando o ar com uma determinação feroz. Para onde devemos ir? Lucas perguntou, seus olhos carregados de urgência. Eu sabia que tínhamos que sair dali, mas a incerteza do que nos aguardava aterrorizava ainda mais. Precisamos ir até o antigo santuário da família, Clara disse, como se tivesse planeado isso por muito tempo. Lá, a resposta para tudo nos aguardará. É onde a essência do nosso legado reside. O santuário. Aquelas antigas histórias que ouvi na infância. Sempre achei que fossem apenas mitos, mas agora, com a realidade se desvendando, tudo estava se encaixando. Lembrei da imagem de nossa mãe, do colar e da força que ele trazia. Era hora de descobrir a verdade. Então vamos! Gritei, sentindo a adrenalina subir. A figura encapuzada tentou se erguer, mas Clara avançou.
Com um movimento rápido, ela deslizou a espada pelo chão em direção à sombra. Você não tem poder sobre nós, ela gritou. E a figura desapareceu em um grito distorcido, como se toda sua força tivesse sido sugada. Foi um alívio temporário, mas não havia tempo a perder. O som da tempestade se intensificava, e a casa, já marcada por segredos, parecia se desintegrar. Com um último olhar compartilhado, nós 4 nos dirigimos para a porta e assim que a abrimos, o ar gelado nos atingiu em cheio. Corremos pela floresta, os relâmpagos iluminando nosso caminho. O santuário estava mais próximo do que eu lembrava. Os sussurros da vida antiga dançavam entre as árvores, e eu senti que uma nova força nos envolvia. Quando chegamos, o lugar parecia vivo. As paredes rústicas estavam cobertas de lianas e flores silvestres, e o ar ressoava com uma energia palpável. Clara avançou até o altar. Onde estava uma caixa antiga? Aqui está, disse as mãos trêmulas de emoção. É aqui que a verdade se encontra. Abrindo a caixa, não havia dinheiro ou joias. Em vez disso, era repleta de cartas e símbolos antigos. Clara começou a ler em voz alta, cada palavra, ecoando como um mantra. Vocês são mais do que apenas filhos. Vocês são a continuidade de um legado que une destinos. As palavras de Clara preencheram o ar. Cada sílaba trazia uma nova revelação, e eu sabia que não havia retorno. A tempestade lá fora, as verdades escondidas, tudo isso tinha um propósito. Um legado que pode ser destruído se não ficarmos juntos, minha irmã declarou, acordando a força que havia em cada um de nós. O que estava escondido não era apenas passado, mas um caminho para o futuro. A conexão que compartilhamos era mais forte do que qualquer sombra que tentasse nos encurralar. Um relâmpago cortou o céu mais uma vez, iluminando o nosso caminho, enquanto a revelação se concretizava. Juntos, seríamos a luz que dissiparia a escuridão. E assim, com um coração cheio de esperança, eu sorri. Quando nos unimos, a energia emanou, pulsando entre nós como um farol que iluminava a escuridão. Mas, antes que pudéssemos prosseguir, o espaço tremeu. A sombra retornou, mais forte que antes, e nos cercou, o poder dela crescendo. O desafio estava apenas começando. Ei, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Sua participação é essencial.